E Abel Ferreira entrou na mira do Fenerbahçe da Turquia no vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história. Também quero falar sobre o São Paulo com uma ótima notícia. A única pendência referente a 2021 vai ser quitada com os jogadores nessa sexta-feira de forma antecipada. Também falo a respeito do Jean Mota, meio-campista do Santos, quanto o Peixe pediu para o time turco que quer contratá-lo para que o negócio vá adiante. Falo também sobre Piton, lateral esquerdo do Corinthians. Tem mesmo proposta do Cagliari? Quanto o Corinthians gostaria para negociar o jogador para fechar? Marco Silva, treinador que já foi cobiçado por vários clubes brasileiros. Enfim, tem seu novo clube. E Danielzinho, meio atacante do Bahia, recebeu uma proposta de um clube saudita. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa quinta-feira começa assim que a bola terminar de rolar para Cuiabá e Flamengo. Jogo marcado para as 8 da noite por volta das 9h50, 9h55, no máximo 10 da noite. A gente abre o programa ao vivo para responder a perguntas de vocês, combinado? Bom, bora começar o vídeo não sem antes lembrar que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. E por que é tão legal apostar na 1xBet? Porque você tem muitas oportunidades de ganhar com todo tipo de aposta. Você pode ganhar, por exemplo, com o número de escanteios, com o número de cartões amarelos, com quem vai marcar o gol, além, obviamente, das apostas básicas do time que vai vencer, se vai haver empate, se vai haver que diferença de gols. Tem muita alternativa. Se você estudar legal para o jogo, suas chances de ganhar aumentam bastante. Sempre lembrando que na 1xBet, usando o cupom Nicola, você ganha 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. E para apostador iniciante que perdeu, a casa devolve até $10. Bora começar o vídeo falando sobre Danielzinho, titular absoluto do Bahia de Dado Cavalcante. O jogador recebeu nos últimos dias uma proposta oficial do Al-Fayha, da Arábia Saudita. A ideia desse clube saudita é contratar o jogador por empréstimo até dezembro por $300 mil. A opção de compra é de $700 mil, ou seja, o Bahia poderia faturar mais ou menos $1 milhão ou 5 milhões de reais. A proposta foi considerada baixa pelo presidente Guilherme Belintani, que já descartou o negócio. Então, a menos que o Al-Fayha aumente a oferta, não vai haver negócio. Danielzinho havia chegado de graça ao Bahia depois de ter seu contrato encerrado com o Fluminense. O vínculo termina no fim dessa temporada, mas há uma cláusula de prorrogação automática do contrato. 27 partidas disputadas desde o início do ano, jogador bastante importante no time do Dado. Outro atleta do Bahia, esse sim, ao que parece está muito perto de se mudar para a Arábia Saudita, é o Juninho, zagueiro que tem proposta oficial do Al-Ettifaq. Oferta de $2 milhões, o Bahia é dono de 50% dos direitos econômicos, metade da grana vai para o Palmeiras, para o Curitiba e para representantes do jogador. Bora falar agora sobre o técnico português Marco Silva, que andou bastante cobiçado por clubes brasileiros. Internacional, Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo e Palmeiras, em momentos diferentes, sondaram a situação do Marco Silva. A resposta para todos foi a mesma: ele tinha a intenção de voltar a trabalhar na Premier League. E nessa quinta-feira o desejo dele foi atendido. O Marco Silva fechou com o Fulham. Contrato de 3 temporadas, acaba-se dessa maneira qualquer especulação envolvendo Marco Silva e times do Brasil. Técnico que já passou pelo Watford, passou também pelo Everton, tinha uma ligação muito bacana com o Richarlison. Era o Marco Silva, o técnico na Inglaterra, que recebeu o Richarlison no Watford e que acabou levando ele para o Everton. Treinador que agora vai comandar o Fulham pelos próximos 3 anos, tinha também uma oferta do Fenerbahçe e uma sondagem do CSKA. Bora trazer novidades agora sobre Jean Mota e a oferta do Antalyaspor da Turquia. Na semana passada, durante o programa do Nicola da última sexta-feira, vocês souberam primeiro que o Santos havia rejeitado a oferta desse time turco. Quero te contar sobre as cifras. 400 mil euros por 80% dos direitos econômicos. De fato, valor bem pequeno, embora a gente tenha que fazer a ressalva de que o contrato do Jean Mota termina em uma temporada. Mas 400 mil euros por um jogador que é titular e tem muitos gols com a camisa do Peixe, de fato é um valor bem baixo. Santos fez uma contraproposta ao Antalyaspor. E essa contraproposta pede 1 milhão e 100 mil euros por 80% dos direitos econômicos.
O Santos ainda gostaria de manter 20% do valor de uma venda futura. 1.100.000 euros hoje equivale a mais ou menos 6,5 milhões de reais. O Santos praticamente triplicou a pedida em relação à primeira oferta. É difícil que saia negócio com essas bases. O mais provável é que o Antalyaspor tente aumentar um pouco a proposta em relação aos 400 mil, sem chegar nesse 1.100.000 euros. O grande ponto é, ou o Santos vende agora, ou vai correr enorme risco de perder o Jean Mota em uma temporada absolutamente de graça. Jean, que ganha 250 mil reais por mês na Vila Belmiro, mas tinha a promessa do clube turco de receber bem mais do que isso por um contrato de 3 temporadas. Bora repercutir agora uma notícia divulgada pelo jornalista italiano Nicola Schira. Ele afirmou que Cagliari e Corinthians abriram conversas pelo Lucas Piton. Lateral esquerdo, revelado na base do Corinthians, tem se alternado na condição de titular do time do Corinthians com o Fábio Santos. O Corinthians não confirma a sondagem, foi checar com pessoas próximas ao Piton que garantem que até esse momento não foram consultadas pelo Cagliari. O Piton tem sido assediado por vários clubes italianos já há algum tempo, mas nunca passou de sondagem, para entender as condições do negócio, para saber quanto custaria, para saber as pedidas, as pretensões do Piton. Vale a lembrança de que o lateral esquerdo do Timão tem passaporte italiano, até por isso as várias sondagens são de clubes do Calcio. Ele não ocuparia a vaga de estrangeiro se mudasse para lá. O Corinthians já deixou bem claro para os representantes do Piton que gostaria de algo na casa dos 6 milhões de euros ou 36 milhões de reais para se desfazer, para vender o jogador. Isso além de deixar um percentual de uma venda futura, porque a impressão é de que o Piton pode ir para a Itália se valorizar e ser vendido por um valor bem superior. Não há até esse momento propostas oficiais. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Bora trazer uma boa notícia para o torcedor do São Paulo em meio a tantas coisas ruins que vêm do campo, como por exemplo a campanha no Campeonato Brasileiro, o time na zona de rebaixamento, 8 rodadas sem vitória. Nessa sexta-feira, com alguns dias de antecedência, o São Paulo vai pagar a metade que falta do prêmio pelo título do Campeonato Paulista. Contei para vocês alguns dias atrás que existia a especulação dentro do Morumbi de pessoas afirmando que os jogadores do São Paulo não estavam rendendo porque o prêmio pelo título do Campeonato Paulista não havia sido pago. Contei na oportunidade que essa era uma mentira. São Paulo havia combinado com os jogadores lá atrás, antes mesmo do título, que pagaria uma parcela logo depois da conquista e a outra parcela ficaria condicionada ao pagamento do dia 5 de julho, ou seja, na próxima segunda-feira. São Paulo quitou a primeira parte, mas vai antecipar a segunda. Em vez de pagar na próxima segunda-feira, o Júlio Casares, presidente do Tricolor, vai fazer esse pagamento nessa sexta-feira. Ele conseguiu recursos e decidiu antecipar, até como uma forma de agradecimento aos atletas pelo título do Campeonato Paulista. Dessa maneira, o São Paulo vai zerar todas as suas pendências com o atual elenco referente a 2021. Não haverá nenhuma pendência em relação a salários, direitos de imagem, luvas e premiações. Todas as pendências que ficarão, que restarão, são de coisas da temporada passada, da administração Leco. Só para lembrar e refrescar a memória de vocês, o Leco pagou só metade dos salários dos jogadores na temporada passada e deixou a outra metade para ser paga a partir de março desse ano. São Paulo, com pouquíssimas receitas, não conseguiu até agora fazer as quitações do ano passado. Até por isso o Júlio Casares e os dirigentes do São Paulo criaram um bolsão que vai destinar aos jogadores um percentual importante de vendas de atletas, de bilheteria, de sócio-torcedor, de patrocínios. Houve um acordo entre as partes, entre os jogadores, o elenco, e a comissão técnica e a diretoria, e essa grana vai ser quitada ao longo dos próximos meses, mas, repito, uma pendência que vem da temporada passada. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Júlio Casares sobre tudo isso. E a frase rápida que ele me passou foi a seguinte, abre aspas: tenho dado expediente de 15 horas por dia imbuído na gestão. Vários dos expedientes do Júlio no CT da Barra Funda, onde ele esteve, por exemplo, nessa quinta-feira para comunicar aos jogadores que vai fazer o pagamento nessa sexta. Ele completa: trabalho para solucionar as questões financeiras e do departamento de futebol nas unidades da Barra Funda e de Cotia. Não tenho tempo para desperdiçar com fake news ou com assuntos políticos, fecha aspas. Bora fechar o vídeo te explicando em detalhes como é que funciona essa história envolvendo Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e o Fenerbahçe da Turquia. Informação que surgiu muito forte nessa quinta-feira nos jornais turcos. O primeiro alvo do Fenerbahçe era um outro técnico português, o Marco Silva, de quem falei agora há pouco. Ele acaba de fechar com o Fulham. Sem o Marco Silva, a tendência é que agora o Fenerbahçe concentre esforços em outro português, no caso o Abel Ferreira. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do staff do treinador do Palmeiras e ela me assegurou que não houve nenhuma proposta oficial até esse momento.
As pessoas que cuidam da carreira do Abel sabem do interesse do Fenerbahçe, mas não houve uma abertura de negociação. Até porque o Abel deixou bem claro que para avançar em qualquer tipo de negócio, haveria a necessidade de o Fenerbahçe entrar em contato com o Palmeiras para resolver, por exemplo, o valor da multa rescisória de 2,5 milhões de euros. O Abel não quer avançar qualquer tipo de negociação se não houver um entendimento entre os clubes, e ainda nem chegou um contato do Fenerbahçe com o Palmeiras. Quanto o time turco está disposto a pagar de salário por temporada? Algo na casa dos 3 milhões de euros livres de impostos, ou algo na casa de 18 milhões de reais. Trazendo para a nossa moeda e para o número de meses, a gente está falando de 1,5 milhão de reais por mês, sem impostos. O Abel Ferreira no Palmeiras ganha pouco mais da metade desse valor com impostos, então seria uma oportunidade de mais do que dobrar seus vencimentos. Mas repito, o Abel não descartou a proposta e nem aceitou, não houve um contato mais formal. Houve um princípio de conversa, uma sondagem, algo como, a gente tinha a intenção de contratar o Marco Silva, não conseguimos, gostaríamos de conversar com o Abel, como é que funciona? E a resposta que veio do staff do Abel é, primeiro, conversem com o Palmeiras. Se não houver acordo com o Palmeiras, não tem nem por que se discutir qualquer possibilidade nesse sentido. Só para completar ainda sobre Abel e Palmeiras, na semana passada o clima era bem ruim entre as partes, com o Abel cobrando reforços e a diretoria do Palmeiras, por meio do seu presidente, respondendo via imprensa. Até que houve uma reunião, e essa reunião selou a paz, o Abel baixou bem a bola, pediu desculpas, afirmou que está num clube com mais estrutura que ele já trabalhou, com um elenco com enorme qualidade, e ele afirmou também que o Palmeiras vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Isso serviu para dar uma motivada até em relação aos torcedores. Enfim, não acho que a gente vai ter grandes novidades envolvendo Abel e Fenerbahçe nos próximos dias, a menos que o Palmeiras sinalize que está disposto a receber o valor da multa rescisória para abrir mão do treinador. Antes de mudar de assunto, só para contar que o Dudu se reapresentou nessa quinta-feira. O contrato dele volta a valer com o Palmeiras, embora ele só possa jogar a partir de 1º de agosto. O Verdão vai tentar na FIFA um pedido de clemência para inscrever ele, o Borja e também o Pedrão. Seria uma forma, a alegação que o Palmeiras vai usar é de que a pandemia alterou uma série de circunstâncias do calendário, então, mas essa chance é bem pequena. Sobre o Borja, ainda não tem data prevista para representação, até porque ele está servindo a seleção colombiana, que entra em campo no próximo sábado contra o Uruguai, jogo marcado para as 19 horas. Se a Colômbia for eliminada pelo Uruguai, o Borja, na teoria, ficaria à disposição do Palmeiras, mas o Verdão cogita a possibilidade de dar alguns dias de férias para o Borja. Se a seleção colombiana avançar, vai para as semifinais, e aí a apresentação do Borja com a camisa alviverde vai ficar ainda mais distante. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês na tarde dessa quinta-feira. Lembrando que o programa do Nicola dessa quinta começa por volta das 10 da noite aqui no YouTube, ao vivo. Bora falar a respeito da rodada, das últimas de mercado e tirar todas as dúvidas que vocês quiserem, tá bom? Só para completar, não se esqueçam de deixar like e de se inscrever no canal, combinado? Abraço, até de noite, tchau, tchau!